Para falar sobre esse assunto, a gente tem a presença aqui no Agora CNN de Luiz Carlos Rauli, deputado federal, experiente deputado federal do Congresso Brasileiro e um dos autores da PEC do semipresidencialismo. Agradeço a presença do senhor, deputado. Foi também um dos autores de uma discussão imensa da reforma tributária, teve muita digital do senhor. Sobre esse assunto, em 1993, foi feito plebiscito no país. A população queria presidencialismo ou parlamentarismo? A população escolheu presidencialismo. Por que uma mudança agora? Mas foram duas perguntas, na verdade. Se queria república ou monarquia? Optaram pela república. E se queriam parlamentarismo ou presidencialismo? Optaram pelo presidencialismo. Só que nós não estamos mexendo na estrutura presidencialista, simplesmente aperfeiçoando o presidencialismo brasileiro para torná-lo mais moderno, mais factível, com mais eficiência, eficácia na governabilidade e na cooperação entre o executivo e o legislativo. A experiência internacional indica que o melhor caminho para o Brasil é adotar um sistema misto, dual, em que o presidente da República é chefe de Estado com amplos poderes, né? Como tem na França, um presidente da República muito forte, e uma coabitação com o parlamento, uma composição, uma escolha de primeiro-ministro do próprio presidente da República, e a governabilidade se tornaria mais factível, daria mais estabilidade política, econômica, haveria, assim, imensas vantagens sobre o atual modelo presidencialista, que é imperial, cheio de crises. Lembro do impeachment do Collor, impeachment da Dilma, as inúmeras crises do governo, de todos os governos que nós tivemos, né? Do Lula 1, 2, da Dilma 1, 2, do Michel Temer, né? E também do Bolsonaro, e agora. Então, essa medida é salutar para os grandes líderes que levam as massas às ruas, que conduzem as massas, como o Bolsonaro, como o Lula. Eu entendo como uma matéria benigna para esses líderes, que a responsabilidade de governar, de emitir o primeiro-ministro, trocar de governo, é muito, muito mais fácil, muito mais ágil, com zero de prejuízo para a economia e para a população. Muito menos traumático, a gente vê a França e Portugal, de fato é muito menos. Agora, tem muitos críticos da proposta, deputado, que dizem não seria melhor fazer um plebiscito, consultar a população? Como o senhor responde a essa crítica? Olha, como é que a população pode dizer sim ou não de uma proposta que ele não conhece? Então, aliás, se o presidente Lula quisesse, ele mesmo poderia criar um gabinete de ministros, já sem nada. Ele falou: eu quero dividir o poder com o Congresso e escolho o primeiro-ministro na base do meu partido, né, dos partidos que me apoiam, ele tem lá vários partidos, e compõe com os outros partidos, mas de forma oficial. Porque hoje é oficiosa, existe uma espécie de parlamentarismo de fato, né, não de direito, em que as relações do governo são através do presidente da Câmara e do Senado. E não é nada democrático, não é nada republicano. Então, nós queremos que esta força imensa de brasileiros. Olha, a Câmara hoje tem uma quantidade de jovens da faixa de 30 a 50 anos, até 60 anos, maravilhosa. Dá para escolher 5, 6, 8 ministérios, fazer com que o governo seja infinitamente melhor do que é hoje. Então, no caso do presidente Lula, ele poderia andar pelo mundo, fazer a sua pregação, andar pelo Brasil, e o governo estaria sendo administrado por equipe de confiança também. E quando essa equipe perder a confiança, pode ser demitido. Imagina o Bolsonaro também. Então, eu acredito muito na juventude do meu país. Eu já sou um dos mais longevos do Congresso Nacional. E por isso, eu e o Lafayette, que é tetraneto do patriarca da independência, que foi primeiro-ministro do Império, né? Foi tutor e primeiro-ministro do imperador Dom Pedro II. Então já temos a experiência. Pega os modelos de parlamento no mundo, é estabilidade, é diálogo, é outro mundo. Só tem ganho. Eu tenho a impressão que o PT já foi parlamentarista. Agora, a gente vê que quando um líder, são os partidos, os grandes partidos, os dois maiores partidos, tem um líder cada um. Quer dizer, é falho, né?
Não há uma supremacia de uma pessoa que vai resolver. É um conjunto de homens e mulheres da inteligência desse país para evoluir. Quantos anos levamos debatendo o IVA? Que era uma necessidade imperiosa, que já era adotado em 175 países do mundo, conseguimos convencer a nação e aprovamos. Esse semipresidencialismo é energia pura, renovada a toda hora. A gente está com um pouquinho de problema no sinal do deputado, a gente vai tentar conectar um pouquinho mais tarde, que eu quero perguntar se ele vai conversar com Lula e Bolsonaro, que são contra o semipresidencialismo. Deputado, tá me ouvindo agora? Muito bem, está excelente. Pois bem, é só para encerrar a nossa conversa, gostaria de fazer duas perguntas em uma. Primeira, o senhor vai conversar com Lula e Bolsonaro porque os dois são contrários a essa proposta, até para tentar convencer o PT e PL. E segundo, já aproveitando, quando valeria esse novo regime caso a PEC seja aprovada? Valeria a partir de 2030, como já defendeu Michel Temer, por exemplo, ex-presidente da República, que defende essa proposta? Sim, Michel Temer defende. Ele sabe que a necessidade, porque ele é um constitucionalista, um homem de Estado, né? Então, e se precisar, eu falo com o presidente Lula, não tenho nenhum diálogo com ele, falo com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente também, porque realmente, né, o que nós estamos propondo é o melhor para o Brasil. Se o Brasil tivesse o poder que tem o parlamento americano, não precisaria disso. Só que o parlamento americano é infinitamente superior ao Brasil em poder, em força, igual ao executivo. E o parlamento brasileiro só vai ser forte perante o judiciário e o executivo quando melhorar e tornarmos o regime semipresidencialista. Eu não tenho dúvida com a experiência, eu sou um homem de Estado, sempre atuei no Estado, fui vereador, fui prefeito, sempre dos melhores, fui secretário de Estado da Fazenda 2 vezes, estou no meu 8º mandato, então a minha contribuição não é para mim, para as próximas gerações. Eu sou um economista, sou autor das principais leis econômicas do Brasil, como eu sou autor do Simples, do Super Simples, do MEI, que é o projeto de maior inclusão econômica da história do Brasil, e um dos pais do IVA brasileiro, que eu venho defendendo há mais de 30 anos, da lei de exportação, que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo, presidiu o Parlamento das Américas por 4 anos, presidia as relações do Brasil com os Estados Unidos por mais de 10 anos. Então, essa experiência da diplomacia legislativa, das relações exteriores, da defesa nacional, me capacitou, junto com Lafayette, que eu era muito amigo do pai dele, o Bonifácio, que escreveu esta lei. Eu só subscrevi, que o projeto foi relatado por ele de uma PEC de 1995 do Eduardo Jorge. Então, eu estou dando continuidade à luta dos grandes líderes desse país, Tancredo Neves, né? Franco Montoro, os grandes líderes, Covas, José Richa Pai, esses são os grandes líderes que passaram pelo Brasil, que fizeram a abertura política pacífica, né? E que nós, a democracia brasileira, tem que ser fortalecida pelo voto direto de um presidente da República, mas o parlamento, está aí o parlamento nas imagens, ele precisa fortalecer, rejuvenescer e dar força para ele, que nós somos o povo. Nosso tempo está curto, só queria, de novo, valeria a partir de 2030, caso seja aprovada, só para a gente encerrar nossa conversa? Não temos data. Tá. É para combinar com os líderes e o parlamento. O que o Congresso decidir, você vê que na tributária colocamos 2027 e no projeto estava imediatamente. Então não há pressa. Como o Hugo Mota disse, nós temos assim terra. Podemos dizer que ele se comprometeu em colocar em discussão sem pressa. Nós não estamos com pressa. Queremos que essa ideia prevaleça, que convença os deputados e senadores de que o Brasil precisa modernizar o presidencialismo, que é arcaico, cheio de crise, cheio de problemas. Quando se escolhe um ministro, tira do bolso do colete, não é uma escolha, né, democrática, parlamentar, partidária. Então, eu posso ficar discorrendo por horas aqui, porque eu já estudo essa matéria e debato essa matéria há décadas. Que Deus abençoe o Brasil. Nós gostaríamos mais tempo para o Brasil. Nós gostaríamos, nosso tempo é curto. Nós conversamos com o Luiz Carlos Rauli. Que beleza aí, ó. Precisa encher
de conhecimento, de verdade, de competência, essa esplanada dos ministérios aí. Nós conversamos com Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, um dos parlamentares mais experientes do Congresso Nacional. Uma boa conversa, deputado. Muito obrigado pela conversa e pela presença aqui na CNN Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.